É isso aí, gente. Estamos de volta, ainda nos recuperando, né, dessas maravilhas feitas pela chefe Vanessa, mas eu prometo para você que até o final do programa eu me restabeleço, né, porque realmente foi bastante complicado aqui, gente. Foi bastante complicado. Bom, lembrando a você que nessa nova temporada aqui do programa, você tem a oportunidade de vir aqui, passar uma manhã comigo e mostrar a sua arte culinária. Nossa cozinha está à sua disposição nessa nova temporada. Eu quero mostrar para a nossa cidade a sua arte. Então tem aquele prato que você faz sucesso aí na tua reunião familiar, com os amigos. Vem para cá, vamos fazer comigo. Fique à vontade em participar comigo aqui. Perde a vergonha, não fica com vergonha não. Ontem encontrei, né, com Dona Nair. Dona Nair chegou para mim e falou: Anderson, eu gosto de fazer lá uma receita, mas eu tenho vergonha de... Não fique com vergonha não, Dona Nair. Vem aqui, vamos participar comigo, né? Vamos fazer a sua receita. Você não faz tanto sucesso nas reuniões familiares? Vai fazer sucesso também na televisão, não tenho dúvidas disso, né? A única diferença é que vão ter algumas câmeras e algumas pessoas a mais assistindo a tua receita. Só isso, mas nada diferente disso. Bom, gente, vamos falar agora, né? A gente começou o programa falando aí das oportunidades que estão sendo ofertadas no mercado de trabalho e, né, de uma característica que tem sido identificada nos últimos anos, é que a falta de qualificação para essas vagas. Mas o nosso assunto agora também é qualificação, mas preparatório, né? Vamos falar do curso preparatório Teresópolis, né? Um dos mais tradicionais do nosso município, que tem obtido resultados extremamente positivos, tem lançado, né, na área acadêmica diversos jovens teresopolitanos, e eu estou tendo a honra de receber aqui dois grandes professores, né, que conduzem o curso preparatório Teresópolis, o professor André, que eu tenho a honra de receber aqui novamente. Professor, seja bem-vindo novamente, bom dia. E o professor João, que também está aqui com a gente para bater um papo sobre justamente o curso preparatório Teresópolis. Agora, eu quero começar perguntando aos senhores, são muitos anos, né, de serviço prestado à cidade de Teresópolis e muitos resultados positivos, né? Muitos jovens teresopolitanos conseguiram suas vagas aí no ensino superior público, né, em concursos. Queria que vocês falassem um pouquinho desse tempo, né, que o curso preparatório está oferecendo esse serviço na cidade. Como é que é ver esses resultados extremamente positivos, né? Bom dia. Bom dia, Anderson. O curso, né, começou em fevereiro de 2001, né, e veio preencher um espaço que na época eu tinha passado para a reserva do Corpo de Bombeiros. Pouco tempo, mudei para a cidade e me dei conta de que existia essa lacuna, né, na possibilidade de acesso de jovens de uma cidade pequena, de poucos recursos econômicos, né, então o que ofereceria a eles? Como nós identificamos essa lacuna, esse espaço, né, começamos as nossas atividades e felizmente tivemos sucesso. Aprovamos os nossos primeiros alunos na época, para o Colégio Naval, para ficar. Hoje, inclusive, já são oficiais. Que legal, que legal. Um deles, recentemente, participou das operações aéreas de segurança do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, né, pilotando o Black Hawk, que é um famoso helicóptero de fabricação norte-americana. Um ex-aluno nosso estava participando disso, né? Que bacana. Então, porque alia uma profissão, né, a uma formação muito apurada que as escolas militares dão aos seus alunos, né? Claro. Isso dá uma garantia de futuro muito boa. Então isso abriu realmente uma perspectiva excelente para os jovens de Teresópolis. E devido à dificuldade desses concursos, né, das escolas militares, dali passar a preparar também para os exames das universidades públicas, que hoje se concentram no exame do Enem, isso foi um pulo, né? E o sucesso que nós alcançamos nas escolas militares, nós alcançamos também nas universidades, né? E hoje é basicamente o carro-chefe do CPT, que é o pré-militar e o pré-vestibular, né? Agora, professor, o CPT tem realmente essa característica, né, de ter essa capacidade de preparar o aluno para esses exames, como o professor João disse muito bem, são extremamente difíceis, mas acessíveis, né? Que a gente tem cursos na capital que são extremamente caros, são até mais caros que as próprias universidades, né? A gente sabe o quanto é complicado.
mas o CPT tem essa característica de ser acessível, né? É uma proposta realmente da organização da empresa, é ser acessível ao grande público? Sim, sem dúvida. Na montagem do CPT, a ideia que nós tínhamos, era exatamente de conseguir fazer com que a população teresopolitana tivesse acesso a uma educação de qualidade, para que ela pudesse disputar as vagas em pé de igualdade com qualquer jovem, qualquer pessoa da capital ou da região metropolitana como um todo. A gente consegue fazer com que as pessoas não precisem ir para o Rio fazer curso, por exemplo, porque tem toda a despesa de locomoção ou então de moradia além da matrícula. Então, o CPT possibilita que os jovens fiquem aqui em Teresópolis, estudem, se qualifiquem e para disputar essas vagas nas universidades. Então, a gente tem, nesses aprovados desse último ano, do último Enem, pessoas que vão para o Rio Grande do Sul, para vários outros lugares, São Paulo, muitos para o Rio também, mas estudaram com a gente, né? Então conseguiram se preparar. A cidade tem uma limitação econômica, né, que é importante se falar sobre isso. Então não adianta nós sermos um curso irreal em termos econômicos. Claro, né? A claro. ideia é que a gente consiga unir excelência na qualidade do ensino e um custo acessível para que as pessoas possam, de fato, pleitear essas vagas, tanto nas escolas militares quanto nas universidades. Agora, uma coisa que a gente percebe muito, né, uma barreira meio que criada pelos próprios estudantes, né? Tem estudante, por exemplo, na escola pública que diz: eu não vou tentar nunca uma escola militar porque eu não vou ter a base necessária, eu vou competir com o pessoal da escola, né, privada, eu não vou ter chance. E o que, na verdade, é uma grande falácia, né? Vai depender da tua dedicação, vai depender do teu método de estudo, né, que talvez seja o principal. Ainda vocês encontram esse tipo de barreira psicológica criada até pelo próprio estudante? Esse tipo de barreira realmente existe. Eu acho que não é segredo para ninguém as deficiências do ensino no Brasil, não só do público, mas até do particular, de uma forma geral, infelizmente, e isso hoje se faz tão presente que já se apresenta quase como um traço cultural da nossa população. É quase um traço cultural. Então, no curso nós realmente, né, temos que orientar o nosso aluno sobre tudo que envolve educação. Então, Anderson, se você for no CPT, você vai ver orientação de procedimento até dentro do banheiro, para o aluno saber como ele tem que se comportar. E, além desses pequenos detalhes do comportamento individual, nós orientamos também na forma como estudar, como dar aproveitamento aos horários livres que ele tem na prática de exercícios, como articular final de semana, orientar filhos de pais separados que têm que ir para Niterói para ficar com o pai fim de semana, como é que vai ser o estudo quando ele sai de casa. Nós orientamos tudo. E aí o aluno, aliado a toda essa orientação e mais um material didático muito eficiente, que é uma característica nossa também desde o início, e professores muito selecionados, então realmente o nosso aluno ele é bem preparado, sim. E essa metodologia toda, né, o preparar-se para estudar também é muito importante, né, professor? Porque às vezes o aluno quer se organizar sozinho, né, quer tentar pegar. Hoje a gente tem esses cursos online, né, que tem o seu caráter positivo, evidentemente, pela democratização, mas tem um caráter também bastante negativo no que diz respeito a o aluno ficar perdido mesmo no meio de tanta informação. Essa metodologia é fundamental, né, professor? Se organizar para estudar também é fundamental, né? Sem dúvida, até porque não há, como a gente estava falando agora com o João, não há uma cultura de estudo em alta qualidade, de excelência. Então, os alunos, na sua maioria, têm o costume de estudar para passar de ano. E para essas universidades, tanto do Enem, quanto para as universidades de medicina privadas, ou então concursos das áreas militares, você tem que estudar num nível muito acima. E, obrigatoriamente, você precisa ter uma organização de estudo. Então, lá a gente, por exemplo, faz o plano de estudo, lá de segunda a segunda, como o aluno vai estudar de manhã, de tarde, de noite, quando não tem aula. Então, isso é fruto de uma cidade que não tem uma universidade pública, por exemplo. Então, e quem não consegue pagar uma universidade privada fica fora desse. Então, não cria essa cultura, né? Grande parte dos alunos teresopolitanos não tem a cultura de estudar, de ganhar a vida com o estudo, apenas com o trabalho. Isso é um paradigma que é preciso quebrar, né? O CPT contribui uma certa parcela
para quebrar esse paradigma, mas é um paradigma muito difícil de ser quebrado. É uma questão cultural, né? Como o professor João disse muito bem, já está quase que enraizado aí na nossa cultura hoje. É o que você falou, não é um estudo para o aperfeiçoamento, né, pessoal? É um estudo simplesmente para passar de ano e para concluir uma etapa, né? Exato. Eu dou aula num colégio público, o Campos Sales, e todo primeiro dia de aula no ano eu sempre pergunto quem quer fazer faculdade, pode ser primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e no primeiro ano o nível é altíssimo de levantadas de mão. Assim. Quase todo mundo quer fazer. Vai diminuindo, e no terceiro ano não chega às vezes à metade da turma. Porque há as questões econômicas, você precisa trabalhar, precisa sustentar a casa, e vai diminuindo o número de pessoas, porque a vida vai levando para alguns caminhos fora da vida acadêmica, né? A gente tem percebido, professor, eu vou aproveitar aqui, é claro, né, a presença de 2 professores, a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, na última década, sobretudo, que existe uma lacuna muito grande entre os alunos que saem, por exemplo, do fundamental e os que iniciam o ensino médio, né? Existe muita gente se perdendo nesse meio tempo aí, né? Então, e são pessoas que efetivamente estão deixando de estudar para buscar, como o professor André disse muito bem, trabalho, né, o sustento, a ajuda da família. A gente sabe das dificuldades financeiras que o nosso país vive, nossa cidade, então, nem se fala. Mas como é que a gente consegue equacionar isso? Eu sei que é muito difícil, né? Envolve política pública de educação, né, que coisa que a gente não tem há muito tempo, né? Se é que a gente teve algum dia, mas a gente está percebendo isso. E em uma cidade como Teresópolis, isso se coloca em dimensões ainda mais preocupantes, né? Porque é uma massa de trabalho que vai ficar ali estigmatizada à falta mesmo do aperfeiçoamento. E a gente abriu o programa de hoje, né, falando de diversas vagas de emprego abertas, mas que não conseguem ser preenchidas pela falta de capacitação, né? Então essas pessoas estão abrindo mão da sua capacitação, né, professor? Anderson, isso aí é um dos mais sérios problemas que a educação, a falta da educação acaba produzindo, né? O que você falou é uma verdade. Eu sou engenheiro e costumo atualizar os nossos alunos sobre essas questões de mercado, né? E eles ficam muito impressionados quando eu mostro que, apesar dos números do desemprego, existe uma carência ainda maior de profissionais qualificados, né? Eu falo para eles, olha, o inglês não é mais uma condição acessória, o inglês é algo básico. Aí você tem que saber o inglês, porque é básico e, eventualmente, por causa de profissão, você pode ter que aprender o espanhol, o italiano, o francês, mas o inglês é básico, tem que saber o inglês, é a língua que o dinheiro do planeta fala. Claro. Então, é a língua do planeta. Isso para dar um exemplo, né? E a outra questão passa exatamente por aí. E nós temos uma educação muito desvalorizada a partir, às vezes, do próprio profissional que conduz a educação. Os problemas começam no professor. Você não faz ideia, quando a gente fala de profissional qualificado, né, da luta que é para compor a nossa equipe de professores. Você não faz ideia do sacrifício que é colocar um professor no CPT. É muito difícil, é muito difícil. E quando nós temos uma matéria com um professor só, a gente fica quase que em pânico, porque aquele professor não pode ter problema. Ele não pode ficar resfriado, ele não pode cair de moto, ele não pode tropeçar com a bicicleta, porque senão nós estamos roubados, porque não vai ter um substituto. E a renovação da equipe, olha, Anderson, é um drama. É dramático. O próprio profissional da educação abriu mão desse aperfeiçoamento, né, dessa continuidade. Isso acontece, na verdade, com todas as profissões. Mas no nosso meio aqui, né, que é a educação dos professores, eu posso te falar. Olha, é um drama. E isso acaba se refletindo em todo o processo. E é o que você falou, e falou muito bem, os números do desemprego são altos, mas os números da desqualificação, eu acredito que percentualmente sejam bem maiores. Eu acho que sejam bem maiores. Porque nós percebemos que existem vagas sendo oferecidas em vários lugares e que não são preenchidas e que não tem como serem preenchidas, né? Teresópolis não tem grandes centros de formação. Então, o jovem de Teresópolis obrigatoriamente vai ter que sair da cidade para se especializar em certas áreas. Ele vai ter que sair. E depois ele pode até voltar. Mas para encontrar essa formação, ele vai ter que sair. E aí, nessa hora, ele vai ter que se submeter a um processo seletivo muito rigoroso.
que são esses vestibulares cada vez mais difíceis, e principalmente os das escolas militares. Esses são realmente... Então, por quê? E tem sido cada vez mais difíceis. Porque, pelo seguinte, Anderson, porque além das escolas militares conferirem uma educação de excepcional qualidade, ele já sai dali com um emprego e que paga bem. Então, essa seleção tem que ser realmente bastante criteriosa, né? Eu cito como exemplo a minha formação, né? Tive que sair da cidade para buscar minha formação na comunicação e assim como eu voltei, né, para a cidade, mas grande parte das pessoas que saíram comigo para buscar essa formação, eu diria até 90% dessas pessoas acabaram ficando mesmo nos grandes centros, foram para outras cidades, foram desenvolver trabalhos, ou seja, nossa cidade perde essa mão de obra especializada pela sua, né, incapacidade de absorver esse público também, né? Então é uma outra dimensão. Você vê como o problema é muito mais sério do que a gente imagina, né? Mas tem solução, né, gente? Tem solução. Eu costumo dizer aqui, né, que nessa época de crise, muita gente tem buscado, né, pintou um recursozinho, tem agora o fundo de garantia inativo, né? Vou pegar esse dinheiro. Muita gente está pegando, abrindo negócio, né, investindo sem ter a real noção do que está acontecendo e esquece do maior investimento que ela pode fazer, que é nela mesma, né? É se preparar, por exemplo, buscar um curso preparatório para entrar, de repente, numa profissão diferente, numa formação diferente. Então, as pessoas estão esquecendo, né, que talvez o maior investimento numa época de crise seja o seu investimento em você mesmo, né, em voltar-se para esse investimento, né? Isso também pode ser uma dimensão que pode ser aproveitada, né, professores? Sim, sem dúvida. Eu acho que o grande problema no caso, falta de política pública direcionada, que aí cria uma falta de cultura no campo da educação. Assim. Então, o principal culpado disso é o Estado, né? Você tem muito mais alunos em escolas públicas em Teresópolis do que nas escolas privadas. Então, para a gente falar sobre questões relacionadas às ciências humanas e políticas, a gente tem que trabalhar com a generalização, não vai falar do ponto fora da curva. Então, a falta de política pública que direcione o aluno para o colégio, toda a sua formação, tanto cidadã quanto profissional, não existe. Então, eu, por exemplo, recebo alunos do primeiro ano do ensino médio, analfabetos funcionais. Que nunca leram um livro. Como é que pode ter saído do ensino fundamental analfabeto funcional? É muito complicado isso, né? Então, esse elemento cultural na cidade de Teresópolis é preciso ser quebrado. Eu repito isso, que essa é a coisa mais fundamental que tem. É preciso quebrar esse paradigma cultural. A gente tem uma participação ínfima nisso, com os alunos que possibilitam, mas imagina os alunos que não têm condição material para ir para o Rio fazer faculdade pública no Rio. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Então, nós temos uma geração de alunos, salvo engano, em 2013, tinha quase 50% dos jovens entre 18 e 24 que não estudam nem trabalham. Isso a geração NEM, né? NEM, exatamente. Isso é um número catastrófico para uma cidade como a nossa. É catastrófico. Isso vai ter problemas, obrigatoriamente, sociais. Então, se você não resolve o problema educacional agora, você vai ter... A saúde pública vai pagar o pato daqui a 10 anos, a segurança pública vai pagar o pato daqui a 10 anos. Então, é fundamental que as coisas comecem a mudar. Eu lembro da nossa última vez que nós nos encontramos, eu falei que quem falar que vai mudar a educação em 8 anos está mentindo para alguém. Se tivessem começado a fazer alguma coisa na nossa vida, alguma coisinha, uma estrutura teria sido montada, mas até agora nada. Nada, né? E a gente lembra do professor Darcy Ribeiro, né, que disse lá em 1984, salvo engano, que ele disse, né, que se os nossos governantes não começarem a construir escolas, daqui a 20 anos não teremos penitenciários suficientes, né, para a demanda. E é exatamente o que aconteceu, né? Parece até que ele estava, né, prevendo aí exatamente 20 anos depois, foi exatamente o que aconteceu. Mas só ressaltando que isso não é algo muito específico, quer dizer, é algo do colégio público, mas também do colégio privado. Sim, o privado também abriu mão dessa qualidade. Abriu mão dessa qualidade. A gigantesca maioria, na verdade, dos alunos de escola privada, se não estudarem num curso pré-vestibular ou pré-militar, não passam. Não passa, só com o colégio não passa. Então, isso é bastante complicado, né? Imagina você está pagando a mensalidade no colégio e você tem que complementar. E ainda assim você tem que abrir mão. É complicado. Mas são escolhas, né?
Gente, a gente conversou aqui, né, com os nossos amigos, um bate-papo muito legal. Se deixar, a gente vai embora, né? Deixar, a gente invade outros programas aqui, né? O professor André Braga está aqui comigo, o professor João Luiz Lincoln também, do curso preparatório Teresópolis, né? Esse curso que está aí desde 2001, né? 12 de fevereiro de 2001, né, professor? Desde 2001, oferecendo essa qualidade aí para o nosso munícipe, né? Agradecer a presença de vocês, obrigado, né? Espero que vocês voltem mais vezes para a gente continuar esse papo aí que é sempre muito agradável. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Parabéns pelos resultados adquiridos, né, ao longo desses anos todos e boa sorte no decorrer aí do trabalho do CPT. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, ó. Daqui a pouco eu estou de volta, porque ainda tem coisa bacana. Vamos para a rede social, vamos conferir as matérias especiais. Tem matéria para você, daqui a pouco eu estou de volta.